Oi, maravilhosas, lindas, princesas abençoadas de Jesus. Eu sei que já faz um tempo que eu não apareço por aqui, tá tudo bem. Minha prioridade não tem sido mais o Instagram, o Senhor tem me levado para um outro lugar. Mas hoje Ele me levou a estar aqui para conversar com você, contar, compartilhar aquilo que Ele já tem feito na minha vida e aquilo ainda que Ele está fazendo. Porque o nosso processo, ele não termina, ele sempre finaliza um e começa outro, porque é isso, estar no secreto é isso, é a gente ter clareza, é a gente ser transformada de dentro para fora, é a gente se entregar para o completo e não viver uma vida de aparência, né? Estar com Jesus vai tirar toda essa máscara que a gente coloca e vai fazer com que a gente seja transparente e de verdade. E o ponto que eu quero trazer aqui hoje é o ponto de partida que aconteceu comigo. Nós, para fora somos uma pessoa, mas quem nós temos sido dentro da nossa casa para a nossa família? Como você tem tratado o seu esposo? Como você tem tratado os seus filhos? Como tem sido a tua intimidade com o Senhor? Eu não estou falando aqui sobre religiosidade nem sobre religião. Eu estou falando sobre você ter o seu tempo com o Senhor, sobre você conhecer a Jesus, sobre você ler a palavra do Senhor. E quando você começa a estar nesse lugar, automaticamente o Senhor vai te levar a você a ter um mergulho dentro de você e também você vai começar a pensar em como você tem sido no lugar mais secreto, ou seja, no lugar secreto com o Senhor e dentro da sua casa. Como você tem sido com as pessoas de dentro. E se você permitir, eu vou falar sobre mim, daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque eu decidi buscar. Há 4 anos atrás, eu ouvi do meu marido dizer assim: eu não aguento mais você. Me emociona até hoje, porque se ele não tivesse dito isso, talvez eu não teria saído do lugar, da minha zona de conforto. Então, quando ele disse isso para mim, eu falei, opa, eu preciso mudar. Porque ele já vinha falando muitas coisas, mas esse foi o ponto que eu precisei mudar. E ele disse assim para mim assim, por que você trata as pessoas lá de fora tão bem? E por que você não me trata bem? Você consegue me tratar muito bem. E aquilo também foi um outro ponto que eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E foi uma época onde eu vivia dentro da igreja, e foi uma época onde eu vivia dentro da igreja. Eu não estou falando para você abandonar a sua igreja, mas eu tinha um desequilíbrio, onde eu me dedicava as pessoas de fora, onde eu me dedicava à igreja, mas a minha casa estava sendo destruída. Era como se eu estivesse construindo um castelo em areias. Quando vem a tempestade, ela vai desmoronar. Quando vem a onda, ela vai se desfazer. Então, era isso que estava acontecendo comigo. Ou eu mudava, ou eu ia perder o meu casamento. E nisso a gente já tinha 4 anos. E ali começou a minha busca, e eu falava assim, ele falava assim para mim, você é muito orgulhosa. E eu falava, o quê? Eu orgulhosa? Não, isso é coisa da cabeça dele, olha só as coisas que eu estou fazendo para mudar. Olha tudo isso que eu estou fazendo. Mal sabia eu, que o orgulho reinava no meu coração, onde a humildade não existia dentro do meu coração, até porque se há um coração orgulhoso, a humildade passa bem longe. E nesse processo de busca que eu falei assim, Deus, eu preciso mudar. Se eu não mudar, vai acontecer tudo de errado e não é isso que eu quero. E eu comecei a mergulhar na palavra do Senhor de uma forma diferente. Eu comecei a orar muito, eu comecei a jejuar muito e eu comecei a buscar por transformação. Eu precisava disso, eu precisava entender quem era a Ana, eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, por que eu conseguia ter um comportamento fora da minha casa e um outro comportamento dentro da minha casa. Então eu comecei a entender a minha personalidade, o meu caráter, quem era a Ana, da onde a Ana veio, como o Senhor me criou, quais são os propósitos do Senhor para a minha vida.
E foi uma mudança muito difícil para mim. Eu falo assim que eu me sentia uma escrava Isaura emocionalmente, porque me humilhar diante do meu esposo era algo muito difícil. E o que é humilhar diante de uma pessoa que você ama, né? O que é isso? É você ceder, é você dizer assim, tudo bem, meu amor, a gente pode fazer diferente, a gente não precisa fazer do meu jeito. Era dizer assim, deixa, meu amor, que eu faça a comida hoje, deixa, meu amor, que eu limpo a casa e deixa que eu faço isso. Era uma forma assim era uma forma de muita humilhação para mim. E até hoje, se eu não me cuidar, eu volto para esse lugar. E esse processo foi acontecendo e já se faz, esse ano faz 5 anos desse processo. Esse processo não acabou, porque eu sei que até enquanto eu estiver viva, e enquanto eu viver nesta terra, eu tenho que moer o meu orgulho. Se eu quero ter um bom relacionamento, eu vou ter que moer o meu orgulho. Eu não estou falando aqui sobre você se submeter a um homem que não te respeita. Eu estou trazendo para um relacionamento aonde você ali, vamos colocar no meio termo mais saudável. Eu não estou falando para você sobre se submeter para um homem que te machuca, que te maltrata, mas muitas vezes eu quero dizer que dentro de um relacionamento mais equilibrado aí, é que você precisa haver essa mudança em você para que haja uma mudança também no outro. E como isso acontece? Isso só acontece se Jesus estiver na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida só vai ser transformado se Jesus, se você colocar ele no barco. Caráter, ego, orgulho, você não tira isso só. E eu posso te provar isso porque a minha vida é uma vida de transformação todos os dias. Eu fiz terapia por 2 anos, as minhas psicólogas foram maravilhosas, eu digo que uma foi um anjo na minha vida. Fiz terapias holísticas, mas eu ainda tinha um vazio, tinha coisas que não eram transformadas, como o meu ego, como o meu caráter, como eu necessitava de humildade. Ninguém pode fazer isso por mim, a não ser Jesus. Só Ele pode fazer isso por mim. Meu comportamento, a mudança de comportamento, algumas mudanças de comportamento depende de mim, mas outras dependem de Jesus na minha vida, porque senão eu não vou conseguir. Estar na presença de Jesus não significa que você é perfeito. Eu não sou perfeita, eu erro como você erra. Eu falo coisas que eu não deveria falar, eu também sou estressada, nervosa, eu faço coisa que às vezes não deveria fazer, mesmo conhecendo a palavra do Senhor. A atitude que você precisa tomar. O que você quer para o seu casamento? Você quer ter um casamento bom? Então você vai ter que pagar o preço do que é bom. Você quer ter filhos saudáveis? Você vai ter que pagar o preço. Mas você não precisa viver uma vida pesada, uma vida de mentira, uma vida onde você vai na igreja e finge para as pessoas uma coisa que você não é. Eu não preciso mais viver isso. Porque Jesus, Ele tem me curado, porque Ele tem me transformado. Eu não preciso viver uma vida de mentira, de ir lá na igreja ser uma coisa e chegar na minha casa eu ser outra. É isso que eu quero que você entenda. Porque eu posso ser uma mulher maravilhosa para o meu esposo, que cuida da minha casa, que ama. É fácil, gente, não é fácil, mas eu escolho estar nesse lugar. Às vezes você está reclamando da sua vida, você está reclamando do teu casamento, mas o que você tem feito para mudar isso? E talvez pergunta, mas Ana, o meu esposo é isso, é aquilo. Faça como eu fiz. Eu decidi me transformar primeiro. Claro que eu não estou falando sobre relacionamentos abusivos, tá, gente? Tem homem que maltrata muito a esposa e às vezes não dá para ser submissa a um tipo de homem desse. Mas eu estou falando mais de um casamento mais equilibrado que precisa de melhoria, como eu precisei. Meu esposo era uma pessoa no início, depois ele se tornou outra pessoa. Mas por quê? Porque eu estava matando ele. A partir do momento que eu mudei, o comportamento dele também mudou. Então, fica o meu recado para você. Você quer mudança? Comece a se autoconhecer. Comece a se autoconhecer em Cristo Jesus, o autor, aquele que te criou. Já ouviu falar? Eu gosto sempre de te trazer assim. Quando a gente vai montar um armário, vem com manual. Você também tem um manual do céu. Jesus tem um manual sobre você.
Se ele tem um manual, então você está indo no lugar errado. Comece a abrir a tua Bíblia. Não é sobre religiosidade, é sobre você conhecer o manual da sua vida, de como você funciona. E aí você vai entendendo seus pontos fortes, seus pontos fracos, e ele vai te transformando de dentro para fora. Eu estava em um acampamento no ano passado e eu não dormi à noite porque o Senhor falou comigo sobre o caixão caiado, quando ele faz uma comparação com os fariseus, que ele fala assim, ó, os fariseus são hipócritas, eles são como o sepulcro caiado. Por que que Jesus fala isso? Porque eles eram pessoas lindas por fora, mas podre por dentro. Vamos para um cemitério. Quando você vai no cemitério, é tudo muito bonito por fora, mas se você abre um túmulo, se você abre um caixão, o que que você vai encontrar ali? Você vai encontrar podridão. Será que eu e você, nós não estamos sendo como sepulcro caiados? Bonitos por fora, mas podre por dentro? Vale a reflexão.